Olá, estamos recebendo hoje o Dr. Rogério Leite, ele que é oncologista, cirurgião de cabeça e pescoço, né, doutor? E nossa pauta hoje é câncer de tireoide. Como é que eu posso saber que eu posso estar aí com uma, digamos, suspeita de câncer de tireoide? Pelo exame de sangue, a gente consegue saber? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender a respeito de câncer de tireoide é que não dá para esperar ter sintomas, porque na maioria das vezes a doença não tem sintoma nenhum. Então tem que ser uma busca ativa. E aí é muito comum a gente ver pessoas que fazem exames regularmente e dosam os hormônios da tireoide e falam que está tudo bem, que não tem nada. Mas aí começa o primeiro erro. Bom, como é que a gente avalia a tireoide? A tireoide ela é uma glândula endócrina, ela existe, tem um formato aproximado de uma borboleta, existe para produzir hormônio. Ela produz dois hormônios principais, o T3, triiodotironina, e o T4, que é a tiroxina. Esses hormônios eles participam do metabolismo. Então, qualquer alteração da produção de hormônio altera no metabolismo. Então, você pode ter uma doença que é o hipertireoidismo, que produz muito hormônio, dá taquicardia, ansiedade, a pessoa perde peso, dá tremor, um monte de problema. E você pode ter o hipotireoidismo. Tem o hiper, que produz muito, e o hipo, que produz pouco. O hipotireoidismo você tem moleza, desânimo, cansaço, depressão, sonolência, ganho de peso, um monte de problema. Então, neste caso, você baixa o metabolismo e no outro você aumenta. É por isso que as pessoas falam assim, minha tireoide engorda, a tireoide emagrece, por conta da influência no metabolismo. Então, a tireoide existe para quê? Para produzir hormônio. Então, como é que a gente avalia a tireoide? Do ponto de vista de função, a gente dosa os hormônios. Mas nós estamos avaliando a função. Nós temos que avaliar também a forma. E toda vez que eu falo em avaliar a forma da tireoide, eu tenho que fazer algum exame de imagem. Ultrassom, tomografia, ressonância, o que for, um exame de imagem. Na tireoide especificamente, o exame mais adequado é o ultrassom. Então, para avaliar adequadamente a tireoide, eu tenho que fazer os exames de sangue e fazer a ultrassonografia. Bom, a ultrassonografia ela pode mostrar nódulos de tireoide, que são muito comuns. Quase 60% da população feminina, em algum momento da vida, pode ter nódulos de tireoide. E esses nódulos, que são lesões sólidas, eles podem ser câncer em até 5% dos casos. Então, relembrando, até 60% das mulheres podem ter nódulos, mas a imensa maioria, 95% dos casos, são casos benignos. 5% é câncer. Então, quando a gente pensa em rastrear câncer de tireoide, eu tenho que obrigatoriamente fazer um ultrassom. Esse ultrassom ele vai dar algumas características, e de acordo com essas características, de acordo com o tipo do nódulo, de acordo com o jeitão dele, é que a gente vai saber se ela é suspeita ou não. Se tem um nódulo suspeito ao ultrassom, a gente pega uma agulhinha, vai nesse nódulo, tira o material e examina na lâmina, no microscópio. E é aí que a gente pode fazer o diagnóstico. Sintoma, a maioria das vezes, nada. Então a gente não pode esperar sintomas. Às vezes nem engordar e nem emagrecer. Exatamente. Então se a função da tireoide está normal, nem engordar e nem emagrecer. Doutor Rogério, eu posso passar por aqueles exames periódicos, fazer essa análise aí o exame de sangue, né? O popular exame de sangue. Vou lá, vamos fazer um exame hormonal e ali constatou que eu estou dentro dos níveis corretos. Exato. E ainda assim eu posso estar com câncer ainda de tireoide. Assim, tá? Então, o que nós podemos ter? Nós podemos ter uma tireoide toda carocenta, cheia de nódulos e produz hormônio adequadamente, e pode ter uma tireoide bonitinha, já vou falar da bonitinha mais ordinária? Então, bonitinha, redondinha, nenhum caroço e não produz hormônio. Isso é a função. Agora, tem os nódulos que podem ser assintomáticos, que quando eles não têm nenhum sintoma, ou quando comprime, dá alguma falta de ar, mas é muito raro isso. Só lesões muito avançadas. Então, via de regra, o diagnóstico de câncer de tireoide é feito em pessoas assintomáticas. Como? Por algum acaso, faz ultrassom, acha um nódulo, vai investigar esse nódulo e acha a lesão. Ou seja, todo mundo, em algum momento, tem que fazer ultrassom de tireoide. Se faz ultrassom, tá normal, você pode passar 2, 3, 4 anos sem fazer. Mas tem que fazer em algum momento da vida. Faz parte do rastreamento. Inclusive é uma luta que a gente tem que ter para que o ultrassom de tireoide faça parte rotineiramente dos exames de rastreamento geral, que muitas vezes passa batido pelo próprio médico. Mas se o paciente estiver consciente disso, ele mesmo vai pedir, olha, eu quero fazer um ultrassom, quero ver como é que está a tireoide. E muitos têm surpresas. É um câncer agressivo? É um câncer aí, digamos, com alto índice de morte? Bom, a gente tem basicamente mais ou menos 3 tipos de câncer principal de tireoide. O carcinoma papilar, o carcinoma papilífero e o carcinoma folicular, que são lesões de baixa agressividade.
Você pode passar, às vezes, anos com um nódulo maligno sem crescimento evidente. Mas, por outro lado, no outro extremo, nós temos a possibilidade de um carcinoma indiferenciado, que é um carcinoma muito agressivo, que pode matar em menos de 6 meses. Então, toda vez que tiver um nódulo de tireoide, é necessário uma investigação por um profissional habilitado para que ele separe se essa lesão é de risco ou não. Porque às vezes você faz uma punção, às vezes nem faz, porque não tem indicação pelo tamanho, pela qualidade dos nódulos. Você pode acompanhar com ultrassom, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, depende muito da sua situação. Mas precisa de uma avaliação especializada, porque não é tudo igual. Existe possibilidade de ter diferenças muito importantes de um para outro. Como pode ser prevenido? Tem dicas de como a pessoa pode prevenir? Ou ainda existe algum tipo de grupo de risco? Bom, os grupos de risco mais significativos relacionados a câncer de tireoide são pessoas que tomaram radiação na região cervical prévio, geralmente radiação em baixa dose. Há alguns anos atrás, muitos anos, ainda bem que isso foi abandonado, se usava radioterapia em baixas doses para tratar até mesmo doenças benignas. Por exemplo, acne, doenças de pele muito intensa, era ser tratada com radioterapia. Então, a radiação em cima da tireoide em baixa intensidade, ela acaba distorcendo a arquitetura da tireoide e aumenta o risco de câncer de tireoide. E aí vem um outro fator importante. Quando você for fazer exame de radiografia, você tem que colocar um protetor de tireoide. Porque muitas vezes o pessoal vai lá, faz um raio-x de tórax, e a radiação vai para o tórax, precisa ver, mas vai radiação na tireoide que não tem nada a ver com o problema. E às vezes irradia em baixa dose uma tireoide e acaba, com o passar do tempo, com muitos exames, teoricamente existe a possibilidade disso influenciar. Tanto é que, o que aconteceu nos pacientes sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki? Alto teor de câncer de tireoide. Então, radiação é o fator mais importante. Mas existe um grande número de casos que a gente não consegue identificar qual é o fator que causa o câncer. Porque não se sabe o fator predisponente, o fator que determina isso, e a pessoa acaba desenvolvendo. O que se faz nessa situação, então? Primeiro, faça um ultrassom de tireoide. Tem nódulos, você pode ter necessidade de acompanhamento, repetir o exame a cada 6 meses, 1 ano, dependendo da situação, ou ir para uma punção. Faz ultrassom, entra com a agulhinha nesse nódulo, examina. Com isso aí negativo, você entra em acompanhamento. Existe a possibilidade de operar ou não. Existem 2 indicações básicas, fundamentais na cirurgia da tireoide. Primeiro, quando você tem um nódulo, eu faço a punção e dá suspeita para câncer ou confirmado. Acabou a brincadeira, acabou a amizade, vai para a cirurgia. Segunda situação, mesmo quando é uma lesão benigna, ele começa a crescer e você não tem controle disso. Então, um nódulo que hoje está com 2 centímetros, daqui 3, 4 meses está com 3, 4, 5, fica aquilo, aí vai para a cirurgia também. Então, essas são as principais indicações. E o câncer, a maioria das vezes, o diagnóstico é feito baseado na punção, que também pode não ser absolutamente específica para isso. Você pode fazer a punção, dar negativa, e aí, mesmo assim, ser câncer. Ou seja, existem algumas situações que você faz a punção de nódulo de tireoide mais de uma vez. Certo. E essa questão não é relacionada, então, à idade? Ela fica... No caso de tireoide, não, porque existem 2 curvas no câncer de tireoide. Existe um padrão que você tem câncer em pessoas mais jovens e um outro grupo, mais pessoas mais velhas. Diferente do câncer de próstata, por exemplo, que a gente estava discutindo há pouco, quase todos os cânceres, os tumores, a idade é o fator mais importante, o fator de risco. Ou seja, quanto mais velho, maior a chance de ter algum tipo de câncer. No entanto, na tireoide você pode ter câncer em pessoas muito jovens, né? Então, não é o único fator importante. Então, o que você tem que valorizar mesmo é nódulo de tireoide. E para discutir nódulo de tireoide, não tem como sem fazer um exame de imagem, que no caso é ultrassom. Só para a gente concluir, deixar uma dica aí para quem está nos assistindo, doutor. Além dessa questão que a gente observa popularmente aí de emagrecer ou engordar, né? Quais são outros sintomas que a pessoa pode observar? Em relação à tireoide? A tireoide. Bom, o funcionamento da tireoide, olha só, ela produz um hormônio chamado T4 e o outro hormônio chamado T3, que esse hormônio, junto com a vitamina D, são os únicos 2 hormônios que têm receptores em todas as células do organismo, todas. Então, todo o organismo sofre influência do hormônio tireoidiano. Por exemplo, uma pessoa com hipotireoidismo pode ter constipação intestinal. O intestino não funciona direito. Por quê? Porque não tem hormônio suficiente para poder ativar o funcionamento. Ele pode ter deficiência de memória, ele pode ter déficit de memória, ele pode ter raciocínio mais turvo. Então, pode ter muitos problemas relacionados a essa deficiência.
Então a gama de sintomas ela é muito ampla, Qual que é a parte boa? Se é que existe parte boa nisso, né? Parte boa é que um exame de sangue simples fecha o diagnóstico. O exame de imagem simples também fecha o diagnóstico no caso de nódulo. Então é muito fácil fazer o diagnóstico, mas você tem que estar ligado nisso. E como a medicina hoje é muito focada em especialidade, fica cada um na sua área, às vezes o paciente tem que pedir para o médico, olha, eu quero fazer ultrassom, porque eu nunca fiz ultrassom de tireoide. Então ele tem que pedir, porque a hora que faz e está tudo bem, tranquilo, ele passa 5 anos aí sem preocupar com isso, né? Agora, como cada um acaba ficando na sua área, na sua especialidade, você vai no ortopedista, ele quer ver onde é que está o osso quebrado, você vai no dermatologista, só olha a pele, você vai no ginecologista, olha só a parte que interessa a ele. Então é importante que o paciente tenha consciência disso para que ele possa pedir quando o médico não se atenta para fazer essa solicitação. Bom, então a dica aí é ficar atento, né, e pedir aí o seu exame para ter esse diagnóstico e poder ficar tranquilo, né, doutor? Parte boa, Marcinha, parte boa é que o câncer de tireoide tem uma taxa de cura muito alta. Desde que tratado adequadamente, né, você tem uma taxa de cura que chega a 95%, 97% só com a cirurgia. E aí existe a possibilidade de você fazer ainda iodoterapia, que aumenta ainda o grau de cura nessa situação, e raramente os pacientes com câncer de tireoide têm necessidade ou indicação de se fazer quimioterapia. Então o tratamento é muito mais simples. O iodo é mais leve. O iodo, por exemplo, o iodo radioativo, você interna 2, 3 dias num lugar que tem um quarto terapêutico preparado, toma aquela dose e acabou. Não cai cabelo, não tem todos aqueles problemas relacionados à quimioterapia. Então é muito diferente tratar um câncer de tireoide, desde que adequadamente tratado, em um outro câncer qualquer, né? De uma forma geral, quando você tem um câncer qualquer que tem metástase, ou seja, quando ele já está atingindo outro órgão, a chance de cura é muito baixa. O câncer de tireoide não necessariamente. Você pode ter uma doença metastática e mesmo assim curar o paciente com doença metastática, que praticamente não acontece, ou acontece muito raramente em outros tipos de câncer. Então é ruim, mas é fácil de tratar. Ótimas dicas, então. Obrigada, doutor.